Meus amados irmãos, queridos ouvintes, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui no nosso propósito, firmes, graças a Deus, estudando os 150 salmos da Bíblia. E nesse momento estaremos aqui meditando um pouquinho no Salmo 74, que também é um salmo de Asaf. Ele contém 23 versos. Estarei aqui resumindo os 23 versos para vocês. Vamos lá, verso 1 ao 3 diz assim: Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte Sião, em que habitaste. Levanta-te contra as perpétuas assolações, contra tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Aqui Asaf, ele estava enfrentando uma luta muito difícil, que ele diz aqui que Deus havia se esquecido do seu povo, ou seja, ele pensava, que Deus estava irado contra o povo. Meus amados, há situações em nossas vidas que pensamos que Deus ele se esqueceu de nós. Mas a verdade é, Deus jamais se esquece dos seus filhos. É isso mesmo. Há momentos que Deus fica em silêncio. É uma forma dele trabalhar. E muitas das vezes a gente não entende, Ele tem a sua maneira de trabalhar. E nós, seres humanos, nós temos aquela mania, de ficar, Senhor, por quê? Por que disso aqui? Por que daquilo? A gente fica querendo explicação, enquanto Deus, ele não deve explicação para nós. Ele é Deus, ele é o Criador, então ele sabe trabalhar. Então, o que a gente tem que fazer? Entender o trabalhar de Deus. Aqui Asaf estava passando por um momento difícil, como eu falei. E aqui ele não estava conseguindo entender. Mas nós não precisamos entender Deus, mas aceitar o trabalhar dele. Vamos lá, verso 4 ao verso 8. Os teus inimigos bramam no meio dos lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Parecem-se com o homem que avança com seu machado através da espessura do alvoredo. Eis que toda obra entalhada quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derribando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojemo-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Olha só a situação. Naquela época, o santuário de Deus estava sendo assolado. Os inimigos de Deus haviam invadido. Era muito triste, meus irmãos, aquela situação. E Asaf, vendo tudo aquilo, ele se angustiou profundamente. Ele não sabia o que fazer. Ali era o santuário do Deus vivo. Então, por que Deus não fazia nada? Parece que Deus estava de braços cruzados. Tudo aquilo acontecendo, E Asaf, era como se Asaf, ele estava dizendo: Senhor, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Mas o próprio Deus, ele tem um tempo determinado para agir. Nós precisamos entender isso. Quando ele se cala e fica em silêncio, ele tem um plano maior e melhor. Vamos aqui para o verso 9. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Olha só a situação. Era como se Asaf, ele estava falando assim: Senhor, já não vemos mais sinais. Ou seja, o que Asaf estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer assim: Senhor, já não estamos vendo mais sinais, ou seja, já não estamos contemplando mais milagre.
Não estamos mais vendo o Senhor operar. O Senhor está calado diante de tudo o que está acontecendo. Senhor, até os teus profetas, o Senhor não está usando para falar conosco. Até quando, irá durar essa terrível situação? Meus irmãos, há momentos na nossa vida que isso acontece, viu? Que a gente ora, pergunta, Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa? E Deus em silêncio. Deus não usa ninguém para falar com você. Você fala, hoje eu vou para a igreja, hoje Deus vai usar o pastor, Deus vai usar uma pessoa, vai vir até a mim, vai entregar uma profecia, vai falar comigo de uma forma íntima. E justamente naquele dia Deus não fala nada. E Deus em silêncio, e você volta com o coração machucado. O silêncio de Deus machuca, mas Ele tem a sua maneira de trabalhar. Há situações que Deus se cala também quando Ele está irado com o seu povo. Quando aquele povo, as pessoas ali peca contra Deus e peca e não obedece a sua palavra, Deus também Ele pode se calar e ficar em silêncio para com aquele povo e permitir que os inimigos venham afligir, aquele povo. Não estou falando que era a situação aqui do povo da época, mas estou falando que isso acontece na nossa vida. Então precisamos vigiar. Porque tem essas duas formas. Precisamos nos policiar. Deus está em silêncio na minha vida, mas eu tenho consciência que eu desobedeci a Deus. Eu tenho consciência que eu pequei contra Deus. Então Deus pode estar irado com você. Então Deus está em silêncio para com você, deixando que você ali sofra, deixando que você caia na consciência ali que você errou. E também Deus tem a outra forma de trabalhar. Você tem consciência que você não caiu em pecado, que você tem se esforçado para estar na presença de Deus, para obedecer a Deus, mas mesmo assim Deus está em silêncio? Ele está trabalhando por você. Não é sinal que Ele te esqueceu, Ele está trabalhando. Verso 10 e 11. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira-a do teu seio e consome-os. Aqui Asaf, ele pergunta para Deus, até quando, Senhor? Vem agir, Senhor, em nosso favor. Era como se Asaf quisesse dizer, Deus, faz alguma coisa. Vamos aqui para o verso 12 ao 23. Diz assim, todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças dos monstros das águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã e deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno, tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou teu nome. Não entregues às feras a alma do teu povo. Não te esqueças para sempre da aflição dos teus aflitos. Atenta para o teu conserto, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Não volte envergonhado o oprimido, louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos, o tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Vemos aqui que, mesmo diante de uma situação difícil e terrível, Asaf, ele tira um tempo para exaltar a grandeza de Deus. E pede, para que Deus ele viesse a fazer justiça. Ele pede para Deus atentar, para que Deus viesse a atentar para a aflição do seu povo e viesse a ajudar, tirar eles daquela situação.
Deus se levantar e fazer justiça. Quem sabe, querido ouvinte, você está passando nesse momento por uma aflição muito grande. Quem sabe você tem orado, até mesmo feito pedido de oração, e aparentemente nada tem acontecido na sua vida. Parece que Deus, ele não tem ouvido as suas orações. Mas eu venho aqui para dizer para você, é você mesmo que está me ouvindo. Deus, ele tem te contemplado. Deus tem ouvido as suas orações, sim. O silêncio de Deus não é sinal que ele te esqueceu, não. É sinal que ele está trabalhando por você. É isso mesmo. E quem disse que para Deus trabalhar ele precisa fazer barulho? Então, fique tranquilo. Se você pecou contra Deus, peça perdão, né? Se arrependa, peça perdão, se converta dos maus caminhos. O Senhor está de braços abertos para te acolher, né? E fazer tudo novo. Mas se você tem consciência que você não pecou contra Deus, você tem se esforçado para ser fiel e mesmo assim Deus está em silêncio, fica tranquilo, Deus está trabalhando ao teu favor. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.